Olá, pessoal do sexto ano, sejam bem-vindos à nossa aula semanal de Geografia. E o tema de hoje, vamos conhecer sobre a história geológica do planeta Terra, tá bom? Para entender o que é história geológica, a gente deve saber o que significa geologia, tá? Então, para começar, essa videoaula, você deve acompanhar junto comigo aí com o seu livro, tá? Abra aí o seu livro de geografia, tá? O caderno 2 do sexto ano e coloque na página 374, tá? Página 374, para que a gente possa começar então a leitura do texto e a explicação desse assunto, tá? Onde você pode, por exemplo, saber a história do planeta Terra, quando tudo começou, tá? Desde o surgimento da vida no universo até onde estamos hoje, a presença dos seres humanos no nosso planeta azul. Tá? Então, aí na página 372 e página 373 é onde está o assunto dessa videoaula que você está assistindo agora. Tá? Então, vamos começar a leitura onde eu estou colocando meu dedo aqui, ó, página 372, 374 e 375, na verdade. Então, página 374, vamos lá. História geológica do planeta Terra. Vamos lá. A ciência por meio da qual a composição, a estrutura e a evolução da Terra são estudadas denomina-se geologia. Então, para entender a história geológica da Terra, a gente deve saber o que é geologia e por que ela é importante. Geologia é uma ciência, assim como a história, assim como a geografia, assim como a matemática, que estuda o quê? Na geologia, a gente vai estudar do que é feita, e a história e formação do planeta Terra. Do que é feito o planeta Terra? Qual a sua história? Tá? E aí, é na geologia que a gente vai compreender, por exemplo, o estudo dos fósseis, tanto dos animais como do ser humano, mas também dos dinossauros e de espécies que viveram aqui no nosso planeta há milhares de anos atrás. É na geologia que a gente estuda também a formação das rochas, os primeiros tipos de rocha que tinha no nosso planeta. A gente sabe que a superfície terrestre é formada por vários tipos de rocha, tá? E aí na geologia também é um estudo muito interessante sobre essas rochas, tá? Porque é baseada no tempo que elas têm de vida, que os geólogos eles vão afirmar, quanto tempo também tem de história o nosso planeta, tá? Então a geologia é uma palavra que quer dizer o quê? O estudo da Terra. Geo quer dizer terra e logia, estudo. Então, um estudo sobre a formação do planeta Terra. Um estudo sobre a história do planeta Terra. Tá bom? E aí, vamos continuar o texto para saber mais sobre a geologia da Terra. Nessa área de pesquisa, também são analisados os processos que ocorrem no interior e na superfície do planeta, bem como são utilizados fósseis e rochas para reconstruir a sua história. Então, como é que a ciência ela vai levantar uma ideia de quanto tempo tem o nosso planeta, quando ele surgiu, do que ele é feito, pelo estudo das rochas e dos fósseis, que formam o nosso planeta Terra, tá? Tanto as rochas como os fósseis que foram descobertos nas escavações arqueológicas, tá? Que foram encontrados pelos cientistas. Eles levam para o laboratório e vão pesquisar, vão analisar, e vão levantar a sua hipótese, tá? Do que foi que aconteceu. Por meio dessas investigações, é possível, por exemplo, descobrir mais informações sobre as espécies de animais e de vegetais que viveram no passado, os climas em que viviam e etc. Então, como sabemos, por exemplo, as espécies e os tipos de dinossauros que tiveram aqui numa era
numa era pré-histórica, né? Como eles viviam, o que eles comiam, né? Se eram carnívoros ou herbívoros. A gente vai saber isso pela geologia. Pelos fósseis que foram encontrados desses animais, a gente vai conseguir identificar, né, pelos ossos deles, o tamanho que eles tinham, se eram macho ou fêmea, né, se eram carnívoros ou herbívoros, ou seja, se comiam carne ou se alimentavam de vegetais e raízes, né, se viviam em grupo ou se viviam sozinhos na natureza. Então, são ideias que os cientistas vão tendo, mas com base no estudo dos fósseis, do esqueleto desses animais, tá? Que foram encontrados na pesquisa científica. Olha só outra coisa que a gente pode saber pelos fósseis. De olho no texto, para a gente poder compreender melhor. Com base em evidências de fósseis e rochosas, os geólogos puderam estipular a idade do planeta. Como a história da Terra abrange um período muito longo e repleto de acontecimentos, por exemplo, a formação das primeiras rochas e dos continentes, dos oceanos, da vida animal e da vida vegetal. Tá? Os geólogos a organizaram nas eras geológicas. Então, os geólogos eles fizeram como se fosse um calendário que mostra, tá, a história do planeta Terra nesse calendário. Nesse calendário tem a data aproximada e tem como estava a Terra nesse período histórico. Tá? É um calendário parecido com o que a gente usa para acompanhar os dias da semana, né? Para saber se é sexta, se é segunda, se é terça-feira. Para acompanhar os meses do ano, para saber se é janeiro, se é fevereiro. Então, a mesma coisa a gente utiliza para poder compreender o planeta Terra. A gente vai para o seu calendário. O calendário do planeta Terra mostra a história, né, do planeta. Então, vamos agora para a página 375, para dar uma olhadinha juntos nesse calendário do planeta Terra. A gente chama de escala geológica ou calendário geológico, porque foram criados pelos geólogos, tá? Então vamos agora para o calendário. Olhe junto comigo aí, tá? Esse calendário geológico da Terra. A gente tem aqui, né, em cima, os períodos, né, de tempo, né, do planeta Terra. Temos aqui então as formas de vida que tinham do planeta Terra nesse lado daqui, nesse calendário. E aqui ao lado a gente tem, por exemplo, nessa segunda coluna aqui ao lado, temos a data, né, a época aproximadamente, né, que essas formas de vida existiram no planeta. Ok? E aqui a gente tem o nome que os geólogos deram para esse período da história do planeta Terra. Tá? Então, por exemplo, se você quiser saber pelo calendário geológico, em que época no planeta Terra viveram os dinossauros? Olha só, a gente olhando o calendário, a gente, né, vai aqui para essa parte aqui, ó, tá? Né, da era Mesozoica. Então, na era Mesozoica, né, o período é o nome da era, né, geológica que viveu os dinossauros. Essa era Mesozoica, ela é dividida em 3 grandes períodos. O período Cretáceo, o período Jurássico, e daí é que vem o nome daquele filme Jurassic Park, né? Por conta do nome do período geológico em que viveram os dinossauros no planeta Terra. E o terceiro período é o Triássico. Em cada período desse ele teve um tempo, né, de história. O período Jurássico, por exemplo, ele durou aproximadamente 180 milhões de anos. Bastante tempo, não é verdade? 180 milhões de anos. Quais foram os tipos de forma de vida vegetal e animal
que tinha no planeta Terra no período Jurássico. Tínhamos seres vegetais, né, plantas, como aqui a gente tem as plantas, né, que tinha as espécies de planta, os tipos de planta e o nome de cada espécie. E aqui, que tipo de forma de vida animal tinha no planeta Terra no período Jurássico, né, na era Mesozoica? Tínhamos aqui peixes, né, ainda espécies de dinossauros, né, que eram chamados de sáurios, anfíbios, caramujos, aves. Tá? Então, é nesse período aí da era Mesozoica, né, nessa era geológica, no calendário geológico da Terra, que vamos saber, né, que foi um período onde viveram os dinossauros. Então, sempre quando a gente quer saber sobre uma história, uma forma de vida que teve no nosso planeta no passado, devemos olhar o calendário geológico da Terra, que é esse aqui que está sendo mostrado na página 375 do seu livro. Tá? Então, gente, esse foi o conteúdo da nossa videoaula de geografia de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá? E até a próxima.